Oi, minha gente, a semana já está na metade, quarta-feira. Bom final de tarde para você, bom final de tarde, Rafael, todo mundo que está na nossa companhia. Eu vou pedir licença para tornar o final do dia um pouco mais leve, um pouco mais descontraído, com Notícias do Bem que está no ar. Notícias do Bem. Oferecimento Cressol Cooperativa de Crédito. Peraí, gente, peraí. Oi, filho. Preciso abrir uma conta. Estão falando de uma cooperativa de crédito. Sim. Que não é banco, mas tem tudo que eu preciso. Sim, é sim. Se eu precisar de crédito, é prático e seguro. Sim. Você vai me ajudar, né? Sim, vó, é simples. A Cressol tem tudo isso. Lá, ganhar é pra todos. E se eu resolver cooperar? É simples, vó. Vem junto. Cressol. Você costuma fazer compras online? Quem nunca comprou pelo menos alguma coisa nos marketplaces da vida? Mas este setor da economia tem movimentado muito dinheiro. Só no Paraná, de 2016 até o momento, foram mais de 28 bilhões de reais. A Paula é proprietária desta loja de roupas neste shopping em Curitiba. O ponto foi aberto há pouco tempo. Há 7 anos, ela iniciou o investimento por meio do comércio online e conta como o setor digital acabou sendo importante antes mesmo de ela abrir uma loja física. Acredito pela facilidade de entrar em várias casas de uma forma mais ampla e divulgar então os nossos ícones de tendência. A cada estação a gente lança produtos novos, então acaba que gera uma interação com elas e acaba agradando, graças a Deus. A Amanda é cliente da loja e gostou de saber da existência de uma possibilidade de compra fora do shopping. Para ela, integrar empreendimentos físico e online ajuda bastante. Eu achei essa loja um máximo, porque a gente pode combinar, lookzinhos de mãe e filhinha, e ainda mais pelo Instagram, que às vezes a gente não consegue vir até a loja, a gente pode mandar mensagem, postar fotos de looks, e gostei bastante. Eu acho muito importante, porque na loja física a gente pode provar a roupa, e no Instagram a gente pode ver o look, perguntar se tem e já fazer a nossa reserva. Depois que o movimento nos shoppings caiu 21% desde o início da pandemia, segundo a associação que cuida do setor, o movimento nas lojas online aumentou. De 2016 até 2022, o número de compras pela internet cresceu cerca de 419%. Informações divulgadas pelo Observatório do Comércio Eletrônico apontam alta de 151 bilhões de reais nos rendimentos no período, saltando de 36 bilhões de reais para 187 bilhões de reais. No Paraná, as empresas arrecadaram 28 bilhões de reais em 8 anos. O grande motivo, diz este economista, é por causa das mudanças de hábito das pessoas após a pandemia. Na realidade é uma tendência mundial, né? Depois da pandemia, a maioria de pessoas se digitalizou e também tem muito jovem que está trabalhando, está ganhando dinheiro, então para ele é muito melhor comprar online. Então a mudança de comportamento do consumidor também, somado a esse processo de digitalização, né? Que faz com que todos os empresários, né, sejam obrigados a observar com mais carinho esse setor. O especialista diz ainda que os comerciantes que não se adaptaram à nova realidade precisam se ajustar. Na medida em que os jovens que já compram, né, pela internet comecem a ganhar dinheiro, imagina, toda a tendência. Além do mais, né, a diminuição de custos também é significativa nas compras online, né? Os empresários também preferem esse tipo de venda, né? O paranaense por si só é apaixonado por parques, aqui em Beltrão, em Curitiba, até mesmo em outras cidades. E por falar na capital do estado, opções não faltam em meio ao ar livre. No Parque Bacaxeri, além da paisagem maravilhosa, uma outra coisa chama atenção: um vendedor de pipas.
pipas de várias formas, cores e tamanhos. No Parque Bacaxeri, em Curitiba, o César divide com os visitantes do ponto turístico o divertido hábito de soltar pipas. Eu comecei a atender as crianças como se fossem meus netos, minhas netas, com todo o respeito que a gente tem. E aquilo me deu vontade. E aqui a gente foi uma forma de se descarregar, de você brincar, de você interagir, de você conversar, de você ver histórias. A ideia começou em 2005 e na própria família. Depois de muito tempo, ele continua no parque, onde é atração para os visitantes que querem reviver as tradicionais brincadeiras de criança. Hoje o César Pipas aqui no Parque Bacaxeri, completando 18 anos, é mais que um trabalho, é amor. Aqui eu diria que a gente consegue no dia a dia fazer histórias, tá? Eu não vendo pipa, eu diria que eu aqui faço história, né? E junto comigo, pais, mães, avós, tios, tias, namorados, né? Conseguem fazer a história, tirar belas fotos, ganhar grandes abraços. No meio da bela paisagem do Parque Bacaxeri, qualquer pessoa que vier aqui no sábado, no domingo ou no feriado pode encontrar a barraca de pipas do César. E ele estima que ao longo de todos esses anos, mais de 50 mil crianças levaram uma pipa para casa. O número é grande, mas aponta como o gosto pela pipa é algo que vai além de gerações. Na barraca, diversos itens como carretéis, linhas e até kits para que qualquer criança possa construir a sua própria pipa estão disponíveis. Aqui nós temos modelos completos. Você pega a pipa, linha, rabiola, compasso, do modelo mais simples, um modelo mais exótico e durável e modelos que saem muito como presentes também. Então eu diria que aqui você não precisa ter medo, eu não sei soltar pipa. Aqui você tem o modelo de grau de dificuldade 10 ao grau de dificuldade 3, onde você sai ali e você brinca mesmo. O pequeno Pedro, de 8 anos, veio com a avó até o parque para soltar pipa. Ele conta que o gosto pela brincadeira começou no interior, em uma visita à casa da avó. Tinha uma época lá que era famosa, lá 2022, soltar pipa. Daí minha avó comprou uma pipa pra mim e pro meu primo. A do meu primo era uma do Coringa lá e a minha era uma de um símbolo que eu não sei o nome ainda hoje. Eu recomendo bastante soltar pipa, é bem legal. Onde eu morava, ele já tinha o costume da pipa, né? Eu sempre dava pipa para eles brincarem. Aí ele chegou aqui, ele já pediu, vó, vamos pegar uma pipa? Falei, vamos buscar pipa. O César diz ainda que incentiva o uso da pipa sem cerol e que a brincadeira, de maneira segura, pode ser muito divertida. Não solte pipas em locais com fiação elétrica, lajes, não suba nas árvores, tá? E não use cerol. O cerol pode mutilar uma criança, o cerol pode matar uma pessoa, o cerol pode machucar radicalmente alguém, entende do bem. Então, é uma coisa que não condiz a brincadeira da pipa. Calma lá que a gente não terminou ainda o Notícias do Bem. Antes eu trago a nossa mensagem de encerramento. Quando todo mundo me diz que você precisa ter alguém, eu diria o seguinte: ninguém precisa ter alguém, mas eu posso ter alguém. Desconfio das pessoas que não conseguem sair sozinhas e desconfio das pessoas que não conseguem ter a companhia de alguém. Não existe para mim uma essência do ser humano. Eu gosto dessa ida e vinda, dessa alternância, como eu gosto da alternância das estações ou da alternância de intensidade numa música. Que horror se a música for sempre forte, que horror se ela for sempre fraca, que horror se for só o silêncio ou só o fortíssimo. Ou seja, é muito bom encontrar pessoas, trocar ideias, porque com pessoas eu tenho referência de alteridade, ou seja, de diferença. Sozinho, eu tenho a tendência a me valer dos meus conceitos, me isolar com os meus conceitos e com eles emergir a minha própria consciência, que pode ser positivo. Mas é muito importante que eu desconfie da propaganda, que eu desconfie do fato de que o destino das pessoas é estarem acompanhadas. Não há destino, você pode ter um momento excelente sozinho, um momento excelente a dois ou com amigos. Você precisa aprender a variar, isso é fundamental, e aprender a ser sozinho, ser a dois e ser com mais gente. Isso é muito importante. Eu sou muito feliz quando eu encontro minhas plateias de palestra em períodos normais com 3, 4 mil pessoas, e sou muito feliz ao fechar a porta da minha casa, que está cheirando a produto de limpeza, a empregada já saiu
O silêncio é total e é hora de um chá ou de um vinho. Eu sou muito feliz nos dois momentos. Seria um terror se eu vivesse sozinho, para mim, e seria um terror se eu vivesse diluído na multidão. Então essas duas coisas para mim são muito importantes. Eu começaria dizendo uma coisa que eu não sei se é libertadora ou angustiante. Todos nós vamos morrer sozinhos, sempre. Mesmo que você morra num desastre aéreo, cada um vai morrer sozinho. Vamos gritar em conjunto, mas nós vamos morrer sozinhos, sempre. A morte é sempre uma experiência individual. Então a grande questão não é como eu vou morrer, mas como eu vou viver. Eu tenho relações significativas, porque relações significativas, por exemplo, de amizade, elas são para mim quase que uma parte estrutural da minha vida. Agora, você tem desespero de ter tantos seguidores, você tem desespero de sair, você precisa de uma balada lotada, sempre com som alto, você está lançando mão de um ópio. E os opioides, os analgésicos em geral, viciam. Então, se eu não tiver essa capacidade de ter o prazer em ver uma boa série sozinho, ler um bom livro sozinho, escutar uma boa música sozinho, meditar sozinho, ou simplesmente relaxar, se eu tiver ao meu alcance, em uma banheira, em uma piscina ou na cadeira da sala, é pouco provável que isso vá vir, vou usar uma metáfora de uma grande peça de teatro esperando Godot, que vai vir de um Godot, ou seja, de alguém que vai dar sentido. A peça Esperando Godot, quem não viu ou não leu, recomendaria, é uma dupla esperando a todo instante que vai chegar uma pessoa que vai dar sentido. Esse sentido messiânico, ou seja, vai chegar alguém que vai me redimir, vai chegar alguém que vai dar sentido à minha vida. Se você tem esse sentido, muito cuidado, porque provavelmente a pessoa que chegar não terá condições de preencher um vazio prévio, estrutural e infinito. Ou seja, eu não vou a alguém porque alguém é o côncavo e eu o convexo. Eu vou a alguém porque eu sou uma pessoa total que quer encontrar outra pessoa total. E isso é um grande desafio, é uma grande sabedoria, é um grande equilíbrio de vida. Eu estou nesse exercício há muitos anos, já cresci em vários sentidos, mas é preciso treinar estar sozinho e treinar estar com pessoas, porque é um aprendizado. Eu acho que o que as pessoas mais temem é a felicidade e não a dor, porque as pessoas são tradicionalmente autossabotadoras. Elas estão em uma situação boa, elas vão para uma festa de fim de ano, estão no Natal, elas encontram motivos para ter atrito em família, quando a disposição seria para ter uma festa. Elas estão bem em casa e vão procurar relações tóxicas. Eu acho que quando eu tenho demônios e estou lutando, isso me dá a sensação de estar vivo. O desafio sempre me pareceu lidar com o sucesso e não com o fracasso, porque o fracasso atrai simpatia das pessoas. O sucesso atrai até uma certa antipatia das outras pessoas. Então eu acho que é, de fato, um grande exercício pensar-se bem, buscar o que me causa bem, buscar aquilo que me realiza, e se não me realiza algo, buscar o caminho para resolver. Ao meu redor é frequente que as pessoas me sugiram problemas, eu sugira soluções e elas não as busquem, porque eu já percebi que cultivar um problema é uma grande alegria. As pessoas têm dificuldade em serem ajudadas, têm dificuldade em resolver concretamente, gostam de reclamar e, como eu disse em uma palestra uma vez, parece aquele homem que todo domingo vai almoçar na casa da sogra, detesta, odeia, dorme mal no domingo, estragou seu único dia de descanso, passa a semana azedo e na próxima semana volta lá. Nunca propõe outro programa, não resolve a situação e fica culpando a pobre da esposa, ou seja, como se fosse forçado. Ninguém é forçado a nada, todos somos livres e, como pensa Sartre, é o medo da liberdade que nos torna infelizes, porque todos somos livres para pensar dentro do limite do humano aquilo que a gente consegue. É muito difícil ser feliz. O autoconhecimento, ele é fundamental. Então, quando alguém está introspectivo, isso pode causar um desconforto inicial. Alguns psicólogos acham que uma maneira de eu superar um trauma é uma exposição controlada a esse trauma. Alguns, não é uma opinião unânime. Então, se eu tenho medo de aranhas, analisar o motivo desse medo e ter uma exposição controlada a aranhas pode, segundo alguns,
ajudar a superar. Agradecendo a tua companhia, prometo voltar amanhã no mesmo horário e vou deixar no portal programanoticiasdobem.com.br outros assuntos para você conferir, assim como nas redes sociais do programa. Uma boa noite para você, até mais. Notícias do Bem. Oferecimento Cressol Cooperativa de Crédito. Sol, acende a luz. Eu só ouço falar sobre esse tal cooperativismo? Sim. Diz que quem coopera se torna dono do negócio. Sim. Eu posso investir e ainda ajudar a economia local. Sim. O resultado é dividido entre todos. Dá pra acreditar? Sim. Eu posso ter crédito e solução pra tudo. E não é um banco. Sim. Mas será que vale a pena? Sim, é simples. A Cressol tem tudo isso lá. Ganhar é para todos.